só antes de falar disso, eu queria trazer um ponto, só para complementar a questão da rentabilidade, porque chama muita atenção, né? Afinal de contas, literalmente, né? O Ibovespa caindo 9, aí você olha lá o Arctic Long Term subindo 9 no ano, né? O oposto, primeiro quartil, e quando você olha a rentabilidade passada, em todas as janelas que você olhar, retornos excelentes, mais de 20, acho que 29,5% de retorno anualizado desde o início para cá. Então, assim, realmente um retorno bem, bem interessante. Eu queria te perguntar, ainda em cima desse tema, você falou que as empresas estão melhorando os resultados, né? Mas um pouquinho mais na questão de atribuição. Pode ser em termos gerais, não falar nome a nome, mas o que vem dos investimentos que você vem feito, assim, você fez no passado? O que mais está dando resultado? As nossas duas maiores teses são em Marco Polo e Porto Seguro. Essas foram as principais geradoras de resultado. As duas melhoraram muito a rentabilidade mesmo, o lucro delas aumentou muito nesse período. E quando o pessoal olha o retorno, fala, poxa, o que vocês fizeram esse ano? Esse ano a gente não fez muita coisa, essa carteira a gente já está carregando há um tempo. Porque as empresas foram se desenvolvendo, foram indo bem, elas continuam baratas na minha visão. Se você for olhar lá, acho que Marco Polo está 7,5 vezes lucro, né? Porto também está abaixo de 10, são patamares baixos para empresas assim. Só que elas estão melhorando muito, assim, o lucro delas aumentou pra caramba. E uma outra tese que a gente não havia falado até recentemente é Banco Mercantil, que também é a mesma coisa, melhorou muito o resultado. Então, em múltiplo, continua num preço depreciado, menos do que a gente acha que deveria valer. Só que, assim, tem um limite ali também, né? O negócio não vai ficar parado para sempre, negociar 2 vezes lucro. Então, se o negócio está melhorando muito, mesmo com todo esse estresse, eles vai em algum momento subir ou segura num patamar que ninguém está segurando. Eu queria, só antes da gente entrar nesse detalhe, falar um pouquinho sobre as pessoas que estão aparecendo aqui na tela, com né? certeza. Que a gente deixou passar batido, eu acho que nem todo mundo conhece. Você sabe nos dizer aí, Iva, quem é quem nessas fotos? Eu conheço o que está aqui, que é o Alexandre Ostroviec, que é CEO de uma empresa que a gente investe, né? A Multi. A gente já tem carteira. A gente vai falar já. Mas tem o Jansen da NVIDIA ali, e aqui o CEO da Porto Seguro, é isso? Isso, que era da Gol. Isso, que era da Gol. E ali, é CEO de quê? Do Brasil, né, atualmente. O CEO do Brasil. CEO do Brasil? Presidente Lula? É isso. Mas esse ponto dos juros que o Stetter comentou é bem interessante, bem recente também. Acho que vale a pena a gente falar aqui na nossa sala, que eu não sei se você viu recentemente, mas acho que semana passada para cá, na verdade, a curva de juros ela abriu bastante aqui no Brasil, dependendo do vértice, seria até movimentos acima de 3%. E quando a gente olha a precificação do mercado para o final do ano, está dizendo ali alguma coisa como 10,6, 10,7 de Selic, só que a Selic hoje é menor. Então, se fizer uma conta de padeiro ali, é quase como se o mercado estivesse dizendo que no final do ano a gente vai ter uma Selic de 11, porque o juro médio vai compensar e dá o juro terminal lá que está sendo dito. Assim, parar a queda de juros no Brasil era uma coisa que a gente já estava um pouco mais... Tudo bem, mas assim, subir juros era uma ideia um pouco mais, talvez, sei lá, mais remota pelo menos, né? Ninguém estava esperando. Ninguém falava. Eu ainda acho muito difícil, sendo sincero, minha opinião pessoal, mas assim... Dito que minha opinião pessoal não vale nada, já que eu tenho você aqui, eu queria ouvir de você, porque você falou, eu sei que, enfim, você olha mais para micro e tal, mas você acabou de dizer que para fluxo, para ter esse gatilho de melhora, o juro precisa cair. Como é que você encara essa situação? A minha opinião pessoal sobre juros também não vale muita coisa, tá? Que não é muito minha praia. Eu acho muito difícil o Banco Central voltar a aumentar juros, porque bancos centrais não deveriam ser muito erráticos no comportamento. Ele pode diminuir o ritmo de queda, mas reverter o movimento, falar a gente vai voltar a subir, teria que acontecer alguma coisa muito grave na economia para justificar que isso aconteça. Eu acho que esses efeitos de subir a curva que a gente está olhando agora é mais estresse de mercado puro. Assim, tem um livro do Alan Greenspan que ele diz que na época que ele estava lá à frente do Federal Reserve, que os jornalistas ficavam filmando, batendo foto da pasta que ele estava levando para a reunião, e se a pasta tivesse muito gordinha, falavam que estava grave a situação econômica porque tinha muito documento que ia ser discutido na reunião. E ele falava assim, pô, não tem nada a ver, às vezes, sei lá, eu coloquei um treco lá e a pasta está mais gordinha. Então, chega um ponto que o pessoal começa a extrapolar, assim, se o
presidente do Banco Central acorda mal-humorado e sai na janela, já batem foto da cara dele lá e fala, poxa, aconteceu uma terrível coisa na economia aqui, o juros vai voltar a subir. Às vezes o sujeito brigou com a esposa lá, acordou mal-humorado. Acho que tem um pouco de extrapolação, assim, não que não tenha problemas no Brasil, né? Não estou menosprezando o que está acontecendo, só que eu acho que todo esse estresse não é um problema que vai estourar de uma hora para outra. Eu vou fazer outra analogia aqui que você vai lembrar por um tempo, que esse tipo de problema, assim, problemas fiscais por causa das regras que estão estruturadas nesse momento, que se você extrapolar por 10 anos, lá no ano 10 dá um resultado terrível, eu coloco esse tipo de coisa como problemas relacionados ao ataque da tartaruga venenosa, que é o seguinte cenário: tem uma tartaruga venenosa vindo ferozmente te morder. Você tem 5 horas para se afastar dela. Se você não se afastar em 5 horas, a mordida vai ser letal. Assim, cara, se tomar mordida, você merece tomar, né? Merece. Assim, ok, mas problemas que você precisa não fazer nada, ignorar todas as análises de todos os economistas por uma década para terminar em tragédia, é muito difícil se materializar. Né? Porque para fazerem uma coisa muito oposta, tem que ter uma tese de por que poderia dar certo. É igual a história das campeãs nacionais lá. Existe uma tese de por que ia dar certo. Não deu. Mas existia tese, tem alguns países que fizeram e deu certo, né? Então não é que o pessoal tirou da cartola e tentou, deu errado. Né? Agora, gastar muito mais dinheiro que arrecada, começar a pressionar o setor privado, com todo mundo reclamando, e falar assim, não, a gente vai continuar nisso por mais X anos, considerando que o próximo mandato também vai ser de esquerda e vão continuar nessa estratégia até o país quebrar. Não é impossível de acontecer, mas eu acho improvável. Eu acho que não é do interesse, o pessoal começa a pressionar muito, o governo também não pode ignorar todas essas pressões. Nisso eu acho que os economistas até às vezes são injustiçados, porque tem um pouco... Se você não anuncia a gravidade do problema potencial, o problema não se resolve. Então faz parte da atividade o pessoal fazer conta e falar assim, ó, se essas regras de hoje continuarem por muito tempo, vai resultar em catástrofe. E o fato deles anunciarem isso e mostrarem a catástrofe acaba evitando a catástrofe. Aí a injustiça com os economistas é que alguém vai lá e fala, não, tudo bem, você tem razão, arruma e depois fala que o cara errou o cenário, né, porque ele anunciou a catástrofe e não aconteceu. Né, eu falo assim, poxa, é um pouco um trabalho de lobby no bom sentido. Né, o mercado não quer que o país quebre, né, o mercado quer prevenir a quebra do país. E eu quero me convencer aqui que o governo não vai ser completamente surdo a todas essas denúncias de risco por muito, muito tempo. Né? Ou no limite que o país, se o governo for surdo completamente a essas denúncias, na próxima eleição reverta. Coloca alguém que está disposto a endereçar.